Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela presença. Primeira reunião do Conselho do FAEPEX do ano, né? Então, feliz ano novo aos que eu não encontrei ainda. E que seja um ano bastante profícuo e bastante bom na vida profissional e pessoal de todos nós, né? Eu tenho... vamos dar início, então, à primeira reunião ordinária do Conselho. Eu tenho algumas justificativas de ausência. Professor Antônio Brum, do EFGW, justificou a ausência. Tem alguns novos membros. Professora Clarice Silva, substituindo o professor Gustavo. A discente de pós-graduação, Lai Oliveira de Souza, substituindo a discente Cassandra. Então, sejam bem-vindas. Acho que a Clarice não está aí ainda. Bem-vinda, Lai. E algumas substituições nessa reunião, especificamente, na Faculdade de Educação, professor Guilherme de Val Toledo Prado, substituindo a professora Nora. Obrigada, Guilherme, pela presença. Hoje a ordem do dia está bastante tranquila, sem assuntos polêmicos. É mais para a gente dar uma olhada no que aconteceu no FAEPEX, né, no ano passado. A gente precisa da aprovação do relatório anual de 2025. Depois a gente entra num expediente, mais informes, né, a respeito das modificações de solicitações de recurso e algumas coisas mais específicas dos editais que estão em andamento e os encerrados. E depois a gente abre a palavra aos membros. Então, eu gostaria de começar a ordem do dia. Eu pedi para o assessor Caio fazer a apresentação, né? Agradecer desde já a Flávia, que elaborou o relatório aí, né? Foi a primeira missão de início de ano. Vi ela fazendo isso com bastante afinco, logo em janeiro. Obrigada, Flávia, pela responsabilidade, pelo capricho que você faz esse relatório todos os anos. Então, Caio, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a apresentação resumida daquilo que foi apresentado no relatório que foi encaminhado a vocês. Eu adianto que nós não vamos entrar em detalhes por unidades aqui na apresentação, apenas o aspecto mais global dos dados. À medida que eu for apresentando, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, caso vocês tenham, ou comentários em relação àquele tópico, não há problema algum. Então, o sistema FAEPEX, de acordo com essa deliberação Consul, ele atende esses grupos aqui, dos docentes ativos, os pesquisadores da carreira PQ, os professores colaboradores voluntários e professores e pesquisadores voluntários. Esse é o geral do que foi solicitado no ano passado. Então, entre os docentes, 42% deles solicitaram auxílios no FAEPEX. O da carreira PQ, 44% dos pesquisadores. E dos pesquisadores e professores voluntários, 45% deles solicitaram, 4,5% deles solicitaram auxílios no FAEPEX. E quando a gente pensa de onde vem o recurso desse fundo, né? Ele tem basicamente três fontes. O primeiro, em torno de 10 milhões, é orçamentário, que é transferido da Unicamp para o FAEPEX. Esses dois itens aqui eles são variáveis, né? Então, as taxas de convênio que são firmados na Unicamp, 3% do valor para vários deles é transferido para o FAEPEX. Então, no ano passado, nós recebemos cerca de 5 milhões de reais.
E como esses recursos também ficam aplicados, eles renderam em torno de R$ 1 milhão. Então isso totalizou que em 2025 o FIPEX teve R$ 16 milhões para investir nos seus diversos programas. Então essa apresentação ela vai vai apresentar todos esses cinco itens, que é a linha de pesquisa, a linha de ensino, a de extensão, alguns programas especiais que nós executamos no ano passado, e falar um pouco sobre as taxas de importação em relação, como elas estão relacionadas com o FIPEX. Então, iniciando com a nossa maior linha de financiamento, que é a linha pesquisa, no ano passado, nós tivemos 1.258 concessões e elas totalizaram quase 8 milhões, um pouco mais de 8 milhões de reais. Esse recurso ele está dividido em diversas sublinhas de financiamento, aquelas que parte de vocês está bem familiarizada, com auxílio início de carreira, bolsa de iniciação científica, o próprio auxílio pesquisa, auxílio ponte, todos esses programas que são recorrentes e do fluxo contínuo do FIPEX. Então, a distribuição do financiamento por área ela é interessante, é praticamente igualitário entre as áreas, então não há uma diferenciação do FIPEX entre quem está solicitando e quem está recebendo recurso. Quando a gente passa para a linha de ensino, nos últimos anos a gente tinha lançado edital de R$ 600 mil para o ensino. E a gente notou que existia uma certa sobreposição com editais que a PRG também lançava. Então nós resolvemos fazer uma atuação conjunta para lançar um edital um pouco mais robusto e que fomentasse uma atuação integrada de unidades. Em vez de lançar 2 editais ou fragmentar isso em pequenas chamadas, nós juntamos e, em vez de lançar uma no ano passado, a gente fez um edital tradicional, nós juntamos com a PRG e lançamos um edital que é de R$ 1 milhão, e nele a gente está tentando induzir para que as unidades trabalhem em conjunto. Então, se a unidade pedir de forma individual, ele pode pedir até 30 mil, que era o mesmo que era possível no passado, mas se 2 unidades fizerem uma proposta em conjunto, elas podem pedir até 100 mil, e se 3 ou mais unidades se juntarem, elas podem pedir 200 mil. Então, não é proporcional, e isso é proposital para que as unidades pensem e encontrem formas de otimizar os recursos e trabalharem de forma conjunta. Para dar tempo disso ser realizado adequadamente, nós lançamos o edital em outubro do ano passado, mas o período de submissão das propostas está agora para março. Então, a gente deu bastante tempo, tentou evitar o período de férias para colocar algum prazo, para que desse tempo para que as unidades trabalhassem em conjunto. Em relação à linha de extensão, nós temos o edital de extensão. Então, no ano passado foram atribuídos um pouco mais de R$ 300 mil, e em 16 projetos que eles visaram, 11 deles atividades artísticas, científicas e culturais, e 5 projetos para vinda de professores visitantes. No ano passado, nós tivemos um pouco mais de 30 submissões para esse edital. Nós notamos que é extremamente difícil julgar essas propostas, porque o edital ele é muito amplo e fica muito difícil fazer um comparativo. Então, na última reunião do Conselho do FIPEX, nós apresentamos uma proposta de desmembrar esse edital em 2, então ter um de extensão, específico para extensão,
no qual a gente pretende trabalhar junto com a PROEC para estabelecer qual a melhor forma de passar esse financiamento às unidades, e a gente vai criar, e a gente está para lançar um edital de organização de evento científico, porque fica mais fácil para avaliar as propostas num cenário mais homogêneo. Então, se a gente pensar em todas essas áreas de pesquisa, ensino, extensão e nos programas especiais que eu vou mostrar à frente a vocês, totaliza 11 milhões de reais que foram investidos nessas 4 linhas amplas de financiamento. Quando a gente fala do programa especial, a gente está falando de todos aqueles editais, que não são realizados todos os anos, continuamente, né? Então aqui a gente pode citar alguns deles, o Mais Mulheres na Pesquisa, que foi um edital que teve um enorme sucesso no ano passado, e quando a gente fala de sucesso é tanto na qualidade das propostas que nós recebemos, quanto da quantidade. Mostrou uma mobilização muito grande das professoras e das pesquisadoras na universidade, e isso estimulou para que a gente lançasse, agora a gente lançou na segunda-feira, uma nova chamada para esse edital. E a gente notou e ouviu também a comunidade que nem todas as mulheres queriam ou precisavam, naquele momento, sair do país para iniciar uma pesquisa. Às vezes ela queria receber alguém aqui também, porque ela não podia se ausentar, ou porque tinha que cuidar de pais ou familiares, ou porque tinha filhos pequenos, e o edital em si não tinha um montante suficiente para que a pessoa pudesse viajar com a família. Então, trazer o pesquisador o pesquisador colaborador para iniciar a pesquisa com ela foi algo que nós ouvimos com certa frequência, e nós incluímos isso na nova chamada. Então, no novo edital, essa chamada atual, existem as 2 possibilidades. Você pode pedir o recurso para viajar, ou pedir o recurso para trazer o colaborador para estabelecer a pesquisa aqui na Unicamp. A gente tem também o edital Convergências COSEM. No ano passado, excepcionalmente, foram aprovadas duas propostas, e foram 2 propostas muito bem avaliadas. Elas eram de áreas distintas, e o ano passado também coincidiu com a comemoração da carreira PQ na Unicamp, e como ficou muito difícil escolher apenas uma proposta, nós julgamos que era interessante, a gente buscou recursos para financiar as 2 propostas. Então a gente tem também teve o edital de apoio a periódicos, o incentivo à inserção no FIPEX, infraestrutura de coleções microbiológicas, infraestrutura para o sistema COSEM, projetos de colaboração internacional, como o projeto de Birmingham. Um outro edital que foi lançado pela primeira vez no ano passado foi o apoio aos pesquisadores indígenas, que ele foi voltado para estudantes da graduação realizarem atividades de pesquisa na comunidade. Então, teve uma demanda surpreendente para essa chamada, e a gente está reestruturando ela e tentando adequar para que ele seja, caso a gente lance outra chamada, ela seja mais, vamos dizer assim, mais fácil de ser executada. Nós aprendemos muitas coisas ao longo desse ano com esse projeto, descobrindo que existem algumas burocracias e alguns trâmites que fogem à universidade, assim, ao nosso dia a dia normal aqui na universidade, mas não é algo que impede. Foi algo que a gente aprendeu, e a gente pode usar esse aprendizado para tornar eventuais
chamadas futuras mais facilmente exequíveis. Mas a gente considera que foi um sucesso a chamada também. E, por fim, era para ter um efeito aqui, criar um suspense em relação ao que estava aparecendo, mas tudo bem. No ano passado, o FIPEX utilizou um pouco mais de 2 milhões de reais para pagar taxas de importação de itens de pesquisas que foram realizados pela FUNCAMP. Esse montante ele é referente a 258 itens, dos quais 233 foram vinculados a projetos da FAPESP, que foram importados via FUNCAMP. Então, o que é que foi feito no ano passado? A cronologia é o seguinte: a FAPESP ela deixou de realizar as importações e ela tinha imunidade tributária. Então, o processo de importação da FAPESP era reconhecidamente eficiente e eles realizavam isso há muitos anos, estava todo mundo acostumado com isso, mas, infelizmente, acabou. Então, tudo aquilo toda essa demanda, ela passou a ser transferida para a FUNCAMP. E para a Unicamp, no geral, e FUNCAMP e DGA, só que a FUNCAMP, ela não utiliza a imunidade tributária para fazer a importação. Ou seja, aquilo que ela importa, ela tem que pagar imposto. Para não pagar imposto, ela utiliza a alternativa para não pagar imposto é usar a cota do CNPq. É um recurso que o CNPq disponibiliza anualmente para que as importações do país inteiro de itens de pesquisa sejam realizadas sem que tenha a incidência de impostos. Só que essa cota, ela normalmente acaba antes do fim do ano, e no ano passado, por diversos motivos, ela acabou no meio do ano. Então, chegou num impasse na universidade, que é o seguinte: a gente tem uma demanda represada e a gente ou para a importação ou a gente cria alguma estratégia institucional para garantir a continuidade dessas importações, para fazer com que as pesquisas na universidade não parem. E o que foi feito foi isso daqui. A administração central decidiu que todas as importações cujo o valor fosse inferior a $18 mil, ela seria importada pela FUNCAMP e a Unicamp iria pagar as taxas de importação com os recursos que são oriundos das taxas, dos pagamentos dos convênios, né? Não está usando verba orçamentária para isso, está usando verba extra-orçamentária para fazer esse pagamento. E aqueles que são acima de 18 mil passariam a ser, essas importações acima de $18 mil passariam a ser realizadas pela DGA. E qual é a vantagem? A Unicamp tem imunidade tributária. No entanto, o processo de importação, o trâmite burocrático para que a importação seja realizada pela DGA, ela é muito complexa. Não é por ineficiência da DGA ou necessariamente por falta de pessoal. É um trâmite burocrático e tributário que torna esse processo como um todo um pouco mais lento do que a gente gostaria. Todo mundo, quando faz a importação, adoraria que os itens chegassem muito rápido, né? Então, essa foi a alternativa da Unicamp para garantir a continuidade. Então, a gente entende que, em alguns momentos, o processo de importação ele não foi tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, mas ele não parou. Então, entre as universidades, a maioria das universidades do país parou o processo de importação e nós não fizemos isso. Então, baseado em tudo isso, o que está sendo realizado atualmente é que tem a DGA, a PG, a FUNCAMP e a FAPESP, elas estão atuando de forma conjunta
para trazer uma solução institucional que tende a resolver esse problema, e a partir da implementação dessa solução, a importação vai passar a ser realizada pela DGA, pela Unicamp, mas usando os trâmites que a FUNCAMP usa. Então, idealmente, o processo de importação ele vai ficar mais ágil e sem a incidência do imposto. Então, essa é a situação. Então, é por isso que esse recurso foi investido nas taxas de importação, para o pagamento de taxas de importação no ano passado. O que nos deixou também com uma certa tranquilidade... Por favor. Felipe, da FECFAL. Essa taxa de importação agora é um direito nosso de importar, e a FIPEX assume a taxa de importação, se eu tenho recurso? Quer dizer, se eu tenho um recurso tipo de um convênio e eu quero importar material, eu posso supor que a FIPEX vai assumir a taxa de importação daqui para frente? Daqui para frente, não. Essa é uma situação emergencial. O que foi realizado é que, no ano passado, quando todas as importações, independentes se elas foram oriundas da FAPESP ou de outra agência, esse fluxo ele foi utilizado por todos os processos de importação. Então, vamos supor, um do CNPq que fosse acima de um convênio, cujo item fosse superior a 18 mil dólares, ele foi importado pela DGA. Se foi abaixo disso, foi realizado pela FUNCAMP, e a FUNCAMP pagou, ela não tirou dinheiro do seu projeto. O pagamento dessa taxa não saiu do projeto do professor, ele saiu da taxa da conta do FIPEX. Não sei se ficou claro. Posso complementar? A ideia é não pagar mais essas taxas, foi pontual. Nós cobrimos o segundo semestre do ano passado, porque foi uma situação totalmente emergencial, só que daqui para diante, o nosso intuito é usar a imunidade tributária para todas as importações, então não vai sair de nenhum lugar. A ideia é essa. Mas eu já tenho escutado falar que as cotas já estão para acabar. Vejam a situação. Porque, enfim, houve um menor aporte para as cotas do CNPq esse ano. E a solução que o Caio falou, que é o último quadradinho ali de baixo, ela está sendo ainda, essa solução ainda precisa tramitar dentro da Unicamp. Nesse momento, inclusive ontem, eu falei com a Procuradoria Jurídica da FAPESP, e eles estão finalizando. A Unicamp finalizou desde janeiro, mandou para a FAPESP está demorando muito para retornar, eu dei uma cobrada, para que a gente possa começar a tramitar. É na forma de um convênio. Tá? É um estudo que a PG fez para que todos esses atores estejam juntos, e a FAPESP e a gente abriu um CNPJ filial da Unicamp para receber só recursos da FAPESP. Então, é uma solução jurídica que eu nem sei entrar muito em detalhe, mas eu sei que vai funcionar. Então, as duas procuradorias já alinharam, é só questão de acabar de escrever a minuta, que já está, assim, do nosso lado, já está pronta desde janeiro, e a gente só está esperando a FAPESP dar um ok para a gente começar a tramitar. Então, esses trâmites aqui na Unicamp vão demorar, sei lá, um mês, 2 meses. Então, o meu receio é que as cotas acabem aqui nesse momento, que a gente não esperava, né? Então, talvez, nesse momento, de novo, volte a ser emergencial, mas a ideia é não mais usar recursos para pagar taxas. Boa tarde, sou Clarice, do IB. Eu peço desculpa se a pergunta for muito besta, porque é a minha primeira participação aqui no Conselho, estou muito contente, inclusive. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Vocês podem, de repente, até já ter conversado sobre isso, e aí eu
eu entendo de conversar posteriormente. Quando a gente pede um projeto FAPESP, vem aquela taxa de importação já no projeto, né? E a gente não estava podendo usar essa taxa, é isso? A FAPESP não repassava esse valor, porque quando a gente peça qualquer equipamento, tem o valor do equipamento e já abre um valorzinho ali da proporção da importação. E aí eu imagino que na época da FAPESP eles usavam esse valor para pagar a taxa. O que aconteceu com esse valor? Não é isso. São os custos de importação, acho que você está falando. São os custos das importações. Isso daqui é taxa mesmo, imposto. E o custo da importação? O custo da importação tem que continuar embutido no projeto, porque... E é a FAPESP que paga? Sim, continua do mesmo jeito. Tá, então realmente era uma pergunta importante. Obrigada. Nada. Tinha 2 perguntas. A segunda é por que esqueci. Por que a FUNCAMP não usava imunidade? Porque ela não tem o CNPJ da universidade. E agora é isso que vai ter? Não é isso que vai ter. Como eu disse, uma solução jurídica um pouco complexa, mas ela vai poder operar dentro da DGA por meio desse CNPJ filial da própria Unicamp. Não vai ser o CNPJ da fundação. Tá, mas é uma solução jurídica que efetivamente eu tento entender, mas eu não entendo direito. Mas as duas da faculdade de Direito. Mas assim, eu estou muito em contato com a Procuradoria da FAPESP, com o setor jurídico da FUNCAMP, com nossa Procuradoria, eles estão alinhados, então quem sou eu, uma engenheira, para questionar qualquer coisa? Vai dar certo. Obrigada. Obrigado. E retomando, o que nos deixou confiante assim, com a segurança financeira para fazer esse pagamento das taxas no ano passado, é que se a gente olhar aqui dos últimos anos, em 2020, no fim de 2024, foi solicitado para que o repasse orçamentário para o FAPEX aumentasse. Então, até 2024, o que era transferido da Unicamp para o FAPEX era em torno de 6,8 milhões de reais. Em 2025, isso aumentou para 10 milhões de reais. Então, com esses 10 milhões aqui, a gente financiou as propostas que a gente prioriza ele para o financiamento de todas as linhas de financiamento do fundo e o pagamento foi feito com a verba que veio desses convênios daqui, que é essa barrinha em verde. Então, como aumentou o orçamento do FAPEX no ano passado, a gente achou que era importante dar esse suporte aos pesquisadores da universidade, mantendo a continuidade da importação dos itens de pesquisa. Então, era isso que tinha para apresentar em relação ao relatório. Caso vocês tenham alguma dúvida. Boa tarde a todos e todas. Não é propriamente uma dúvida, Ana Carolina Cossem, Instituto de Artes. Queria fazer uma observação, primeiro parabenizar pelo relatório, agradecer, Flávio, a todos os envolvidos, sobre a questão do convergências. Quando eu coordenava a COSEM e eu idealizei esse programa Convergências, a ideia era justamente convidar os centros e núcleos a encontrarem convergências. E foi muito interessante ter o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa com a concessão da Bolsa de Pós-Doc, inclusive a compra de insumos. E, a partir desse primeiro edital, que foi há 2 anos atrás, os centros e núcleos sentaram, conversaram e descobriram possibilidades de parceria concretas. E, a partir daí, vocês sabem, já passou em algumas instâncias, nós temos um primeiro movimento de, como eu posso dizer, coalizão de centros e núcleos, que justamente era o que eu tinha em mente quando eu propus, era não só pensar projetos, mas amadurecer o sistema e encontrar possibilidades de parceria que são tão concretas, que inclusive estão originando aí essa
não sei qual que é a palavra que a gente pode usar, né? Fusão, coalizão, junção, metamorfose, sei lá. Então, agradecer que esse programa tem o apoio da Pró-Reitoria, com a concessão da Bolsa de Pós-Doc e a compra de insumos, que nós já tenhamos uma história aí e, principalmente, essa contemplação de 2 projetos, considerando aí a celebração da carreira PQ. Depois eu tenho um informe, mas acho que eu posso ir mais adiante para entrar nessa questão do informe. Então, era só essa pequena manifestação. Obrigada. Obrigada, Ana Carolina. Eu acho que realmente foi uma movimentação importante, né? Uma indicação importante da COSEM. E, como todos sabem, a gente está tentando gerar um movimento aí justamente de aproximação entre as unidades, também de ensino e pesquisa, de compartilhamento de recursos. O próprio edital de ensino, né, ele vem aportando mais verba quando as unidades se unem. Então, é justamente esse movimento que a gente quer começar forte na instituição, porque acaba, eu vou usar uma palavra que a Marlise vai dar risada, mas acaba otimizando os recursos, né? Ela usava muito essa palavra otimizando, ela é da área de saúde, e ela falava otimizar para mim, que sou engenheiro, otimizar matematicamente, né, Zé Maria, é outra coisa. Mas, enfim, todos entendem o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, reduzir custos de duplicação com recursos. Se a gente pode usar a sala que está no quarteirão vizinho da gente, da outra unidade, vamos fazer uma agenda, vamos estruturar, né, e não replicar os esforços nesse sentido, né? Então, esse edital é bem interessante, porque ele fez isso entre os centros e núcleos, e agora a gente está começando essa movimentação também entre as unidades e dentro das próprias unidades, né? Porque dentro das próprias unidades também há uma certa um espalhamento, assim, digamos, de esforços que também a gente está provocando aí a coalizão. Então, foi bem interessante. Tem mais alguém inscrito? O Dari. Dari primeiro, por favor. Alô. Opa, facilita. Obrigado, viu? Eu queria parabenizar o relatório, parabenizar a equipe. Eu faço parte do comitê interdisciplinar e sempre a equipe de servidores que trabalham no FIPEC são extremamente eficientes, ajudando imensamente a nossa tarefa. Então, nosso obrigado também. E só queria ressaltar 2 aspectos muito pequenos do relatório. Acho que o primeiro são essas iniciativas novas de estimular projeto de pesquisa para populações que historicamente têm mais dificuldade de acesso, que eu acho que isso é uma coisa absolutamente positiva. E a segunda é isso que a Ana chama da força motriz, de buscar aglutinar unidades para desenvolver projetos conjuntos, estimulando financeiramente esse projeto, no edital mesmo, essa proximidade maior entre unidades. Acho que isso é algo extremamente positivo, na minha perspectiva, para o futuro da nossa universidade. Obrigado, Dari. Eu falei força motriz na reunião da CCP, né? E você trouxe aqui. Mas é isso, tentar instigar, né, que esse movimento seja mais bem aceito entre os nossos colegas, né? Claro que a gente sabe que há dificuldades, mas se a gente, né, plantar uma sementinha, a gente acaba vendo aí um bom resultado. Professor Zézi primeiro, né? Depois o Renato. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente parabenizar, né, ao FIPEX pelo trabalho excelente aí ao longo do ano passado, como sempre, né? Parabenizar o Caio pela apresentação bem didática aí também. Acho que dá para perceber, né, a forma como o FIPEX está aplicando os seus recursos aí de maneira muito efetiva, ajudando substancialmente aí as nossas pesquisas, enfim, de uma maneira geral. Então, parabéns a todos, né? Super bem-vindo essas notícias aí. Só para complementar um pouquinho, a gente faz parte da diretoria da FUNCAMP
Isso foi falado, a questão das taxas, né? Muito bem colocado aí pela Ana. A FUNCAMP, infelizmente ou felizmente, não sei, ela é considerada como uma fundação de apoio privada. Então, devido a isso, não tem como ser isenta de qualquer taxa de importação, esse tipo de coisa. Então, para isso, está se alinhando essa questão de um novo CNPJ, para que possa, então, a partir desse CNPJ, porque o CNPJ da FUNCAMP em si, a gente não poderia fazer esse tipo de trabalho, né, de importação sem as taxas. Então, só para complementar a tua pergunta, tá bom? E só gostaria de deixar aqui uma ideia, se a gente pudesse pensar, quem sabe, para um futuro meio breve, porque a situação às vezes é complicada dentro das unidades, né? Principalmente aquelas unidades que utilizam, por exemplo, a gente trabalha muito com instrumentação analítica, né? Então, dentro do Instituto de Química, nós temos disciplinas específicas que utilizam muito dessa instrumentação. E, de verdade, a instrumentação ela vai ficando sucateada. E não tem aonde você conseguir recursos, por exemplo, e não estou dizendo aqui de equipamentos de super, hiper, não, estou falando de equipamentos aí relativamente simples até, que a gente poderia pensar num tipo de programa entre o FIPEX, por exemplo, não sei, a Pró-Reitoria de Graduação, alguma coisa nesse sentido, de tentar, em conjunto, tentar realocar, recolocar esses equipamentos, por exemplo, de alguma maneira, né? Eu entendo que já existem programas em relação à parte de ensino, mas, em geral, o que o pessoal pede olha, reforma disso, trocar uma capela, etc. e tal. Quer dizer, essa parte de infraestrutura está bem até coberta, mas a parte de equipamentos em si é super complicado. E a gente está formando gente para o mercado, né? E o mercado, quando se chega numa empresa hoje, por exemplo, é super complicado. Quer dizer, são máquinas, né? Não estou dizendo que a gente precisa chegar lá aí, mas pelo menos dar o mínimo possível para os nossos alunos que estão sendo formados. Então, se pudesse ser pensado em alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que viria bem. Então, fica aqui a ideia, tá bom? E obrigado e parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Zé. Esse edital da PRP com a PRG, ela foi um primeiro, né? A gente está tentando colocar as unidades para que elas trabalhem junto, até para que elas também se enxerguem onde é e como elas podem colaborar. Às vezes, um equipamento que uma unidade pode achar que só funciona para ela, ou então um espaço de estudos que pode ser compartilhado entre duas unidades, às vezes eles nem sabem que eles têm a mesma demanda, e às vezes eles nem sabem que outra unidade tem aquilo e está eventualmente ocioso. Mas, complementando em relação à chamada para equipamentos especificamente, esse edital conjunto da gente, ele não substitui o Alegra, que é um edital da PRG. E esse edital da PRG, ele permitia a compra de equipamentos. Então, eu não sei qual vai ser a frequência na qual o Alegra vai ser lançado, mas dos objetivos dele é financiar esse tipo de aquisição. Complementar, a gente tem uns processos que estão parados há quase um ano e meio, mais ou menos, da DGA. Então, enfim, é algo que a gente precisa aprimorar também, né? Sem dúvida, não faz parte aqui do FIPEX, evidente, né? Mas a gente também precisa aprimorar essa questão, enfim. Boa tarde, tudo bem? Sou Renato da FCM. Também parabenizo pelo relatório. Eu tenho uma pergunta meio boba, e duas perguntas. Uma delas eu acho que é meio boba. Primeira pergunta, olhando os números, eu fiquei com uma dúvida. O FIPEX, ele é superavitário? Ele teve um recurso de 16 milhões e utilizou 11 milhões, foi o que eu entendi. Então essa seria uma pergunta, talvez seja uma pergunta meio boba. E a segunda pergunta seria em relação à cota de pesquisa da FCM. Então eu sei que teve uma reorganização de recursos, eu sei que teve algumas mudanças, e eu queria entender como é que está isso. É isso. Obrigado. Bom, obrigada, Zézi, por ter falado do caráter privado da Fundação, eu havia esquecido disso. Renato,
você tocou num ponto delicado, né, digamos assim, né? Mas, não, eu acho que é bom que a universidade inteira enxergue isso. Nós não fizemos muita comunicação a respeito disso, porque a gente está tentando entender a movimentação e se adaptar. O que aconteceu? No início desse ano, a FCM não pôde mais utilizar recursos do SUS para suas pesquisas. Então, ela tinha um FIPEX, entre aspas, separado, cujo suporte era dado por recursos que entravam na própria FCM. Isso parou de acontecer, a gente vinha sendo avisado ao longo do segundo semestre, e com esses avisos a gente não sabia muito bem, né, em que momento isso ia estourar. Então, uma das coisas que a gente pensou não vamos estourar todo o saldo do FIPEX, porque a gente não sabe efetivamente o que vai surgir de solicitação da FCM dentro do convênio. E até também a questão das taxas de importação, também a gente não tinha ideia do montante que seria envolvido, né? Então, a gente segurou um pouquinho o saldo, para que não faltasse verba nem para uma coisa nem para outra. A FCM, então, ela está entrando nas nossas solicitações e, portanto, a gente está agora dividindo esses 10 milhões, né, que a gente recebeu da PRDU também com a FCM. Então, nós fizemos alguns cálculos rapidamente para ver como é que a gente seria impactados. E aí agora a gente está tentando estudar a demanda. Uma possibilidade, Renato, é a gente tentar alinhar com seus docentes lá, foi uma proposta que nós discutimos hoje, de como fazer essas solicitações, porque as solicitações estão vindas no modelo do FIPEX da FCM, então tem prazos diferentes, um monte de coisa, então nós precisamos nos alinhar para levar essa informação direito para a FCM. Mas ainda continua sendo uma incógnita o que a gente vai efetivamente receber de montante de solicitação da FCM. Então, são essas duas coisas que nos causam um pouco de preocupação, né? Se nós vamos ter que voltar aí 1, 2 meses a pagar essas taxas de importação, quanto vai vir de solicitação da FCM, e tem mais alguma preocupação que eu estou esquecendo? Sempre tem, né? Tem várias, assim, a gente prioriza as preocupações. Então, basicamente, essas são as maiores aí que a gente segurou um pouquinho. No final do ano passado, então, de 2024 para 2025, eu pedi à PRDU que acrescentasse aquele 50% no valor orçamentário do FIPEX, por isso que pulou de 6 milhões e 800 para 10 milhões. A PRDU falou, ok, cabe no orçamento. De 2025 para 2026, eu pedi outro aumento em função dessas preocupações. Aí a PRDU falou, não cabe. Estamos pisando no freio já desde dezembro, né? Vocês viram recentemente, né, a exposição do professor Sartre. Realmente as coisas, infelizmente, a expectativa de verba orçamentária que o governo estadual colocou, disponibilizou para a gente, ela não se concretizou, foi abaixo da expectativa. Então, realmente, o professor Sartre, naquela época, teve razão de falar, não cabe, vamos parar por aqui. Então, nós também nos aquietamos aí de deixar superavitário. Tá? Mas é mais ou menos isso. Agora, os recursos, eles variam de ano a ano, né? Então, o que é executado efetivamente naquele ano, a gente nunca sabe, porque o projeto demora 2 anos. Então, a gente tem que guardar aquele recurso, mas, às vezes, o pesquisador deixa para usar no segundo ano. Então, isso vai flutuando ali e a gente vai fazendo esse controle. Respondi? Pode. Só complementando, o que vai sobrando, né? De tempos em tempos, o FIPEX lança editais que são muito maiores do que o normal, né? Então, por exemplo, em 2024, teve o lançamento do edital de infraestrutura para as unidades. Então, foi previsto inicialmente 6 milhões e, devido à demanda qualificada, nós fizemos um esforço para suplementar e atender
praticamente todas as unidades, totalizou 6.900.000 reais naquele edital. Então é um tipo de edital muito, muito maior, que a gente não pode lançar todo ano, e quando lança é por causa desse recurso que foi acumulado por um certo período. Mais alguém? Ainda Não, não Ana está na hora Carolina? do informe, né? Não, Tá, ainda tô não. ansiosa. Não, é que eu esqueci. Estamos no primeiro item da pauta. Eu esqueci de mencionar o edital Mulheres, parabenizar o edital Mulheres e o quanto que eu fiquei emocionado quando eu vi essa especificação das mulheres que não podem viajar e poder ter essa possibilidade de trazer essa delicadeza de pensar nas mães, nas filhas, nas esposas, né, como um impedimento, muitas vezes, de uma mobilidade. Então, parabéns. Quando eu vi essa questão também do edital para os alunos indígenas, eu queria entender, é aluno de graduação? Então, queria aqui falar como presidenta da cátedra, Sérgio Vieira de Mello, e sugerir se a gente não pode pensar em alguma modalidade para os alunos refugiados, deslocados em risco. Nós fizemos, o ano passado, o primeiro edital Conveste, e já tive reunião na Conveste há 2 semanas atrás. A gente vai ter um segundo edital no segundo semestre. A ideia é que seja anual, bianual. O primeiro, né, o segundo agora no segundo semestre, a partir do ano que vem a cada semestre. Então, se a gente pudesse pensar em alguma modalidade também para contemplar esses alunos, seria interessante. Obrigada. O momento não é o mais adequado, mas sim, claro, a gente pode estudar o assunto e analisar e fazer uma proposta. Bom, a respeito do relatório, eu preciso colocar em votação. Acho que o Diego gostaria de falar. Na verdade, é uma dúvida, talvez não seja exatamente sobre o relatório. Bom, primeiro, Diego, Faculdade de Ciências Aplicadas, em Limeira. Queria também parabenizar pelo relatório, pela exposição, pelo trabalho. E fiquei uma dúvida em relação ao 2026, e fui até olhar a pauta da última reunião do ano passado para ver se isso tinha passado ou não, sobre o orçamento desse ano e sobre a possibilidade de lançamento de editais, mesmo considerando esse, enfim, contexto de pisada no freio. O orçamento que entrou em 2026 foi exatamente os 10 milhões que entraram em 2025. Então, não houve suplementação desse valor, mas os 10 milhões estão garantidos. Então, a gente pretende repetir alguns editais, a não ser o de infraestrutura, que é um pouco mais, um aporte um pouco mais significativo, né? Mas todos os outros a gente está com o cronograma, o fluxo garantido. A não ser que a FCM chegue muito afoita, né? Porque a questão toda são os 8 mil reais que cada docente tem direito da cota, né? Quantos docentes são? 100 e... Então, aí vocês multiplicam por 8 mil de cada um, né? Então, mas a gente sabe que nem todos solicitam, né? Vários têm convênios... com empresas de saúde, enfim, vários não precisam. Então, é uma porcentagem pequena, mas a gente não tem noção ainda de qual vai ser esse número, né? Mas, vejam, como eu estou aprendendo muito com a PRDU, né? Então, eu entendo o seguinte, toda vez que a gente faz uma revisão orçamentária, né? Tem várias revisões ao longo do ano, aquele momento é um momento de revisão. Então, a gente... se tiver perto do gargalo, a gente coloca como demanda urgente, né, e a PRDU consegue fazer uma reestruturação para nos atender. Então, a gente não pretende bloquear aqui, e sim ir conversando com a PRDU no sentido de achar um equilíbrio orçamentário adequado, né, que não seja ruim para eles nem para a gente. Pois não, Caio? Olá, boa tarde. Caio, do IEL. Reitero aqui os agradecimentos à equipe toda pelo relatório e apresentação. Só uma pergunta complementar desse tópico. O orçamento que tem garantido são 10 milhões, mais esse saldo do superávit, e mais a questão da FCM. O que o FAEPEX vai executar de fato, considerando os editais que existem?
os 10 milhões vão ser para o orçamento de 10 milhões que já existe, são para as linhas de editais que já existem, ou esse superávit ele vai ficar congelado esperando alguma demanda da FCM? Eu fui claro na pergunta? Foi, mas não exato. Foi claro, mas não muito exato. Então, o que entra de verba no FIPEX não tem nada a ver com a FCM. Sim. A FCM é só gasto, né? Não tem entrada nenhuma, infelizmente. Só sai, né? No balanço, ela só sai. O que entra no FIPEX são os 10 milhões orçamentários. Sim. Mas as taxas de convênio, que a gente também não tem controle sobre o quanto vai entrar ou não, mas flutua entre 3 a 5 milhões. E o saldo da aplicação financeira, né? Os juros da aplicação financeira. Isso é o que entra. O que sai é que a gente não tá sabendo direito também o que vai ser, né? Por conta dessa demanda. Não, nós já temos essa poupancinha formada, né, para cobrir qualquer pico que aconteça, né? Então a gente vai poder soltar naturalmente todos os editais e mais o que não é edital, né, que é a parte de pesquisa, que é a cota de R$8.000 por docente a qualquer momento, né? O cronograma é balcão. Tá certo. Era essa a dúvida. Obrigado. Você quer complementar? Não. Tá bom. Resumindo, não vai parar o acesso à linha de pesquisa. Vocês vão poder continuar solicitando normalmente. E os editais, eles vão sair. Não é o ano que a gente vai poder criar grandes editais. A gente não quer correr esse risco de lançar algo e não poder implementar, né? Executar. Mas tudo aquilo que que a comunidade está acostumado a ter acesso no FIPEX vai sair normalmente em 2026. Então, esse edital, né, que a gente está falando de maior aporte financeiro, normalmente são os de infraestrutura, né? E, para vocês terem uma ideia, a gente tinha tido um último edital antes do 2024, né? Nós fizemos em 2024, antes de 2024, o último tinha sido em 2021. Então, é normal essa periodicidade maior, né? Então, esse é um ano que certamente não vai sair edital de infraestrutura. Bom, então, acho que estamos esclarecidos, né? Vou colocar para votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Abstenções, se manifestem. Então, muito obrigado. Aprovado por unanimidade. Tá ótimo. Bom, a respeito do expediente, então, nós gostaríamos de trazer algumas atualizações sobre as mudanças de solicitações de recurso, né? Quer dizer, ou seja, tudo isso envolve o desenvolvimento de um sistema computacional para o FIPEX, né? Então, quem que vai falar? Marlise ou o Caio? Boa tarde, pessoal. Sobre esse sistema, ele começou a ser desenvolvido desde o segundo semestre do ano passado e ele está sendo formado com o pessoal da DETIC em reuniões em conjunto com as demandas que a gente tem apresentado. Já tem alguns módulos construídos, eles estão sendo testados. E isso vai ser um trabalho contínuo, conforme os módulos são liberados, desde montar um edital, a fase de tramitação, a fase de análise e tudo isso tem sido feito, tem sido testado, né? E conforme esses testes é passado um feedback para melhorar, para aprimorar esse sistema. Então, ele está ainda em desenvolvimento. E a cada teste, né, que a gente faz, é um sistema que vai ter que conversar com vários outros sistemas da universidade. E está aí
o grande desafio, né? Fazer as interfaces de conversa com DAC, com DGRH, FUNCAMP. Então, é isso que está dando mais trabalho. Os módulos realmente já estão em andamento, a Flávia tem feito bastante testes, e a gente tem uma expectativa aí de, sei lá, até o final do ano, né? Eu já nem falo mais o meio do ano, mas os testes estão sendo feitos, isso é importante, e a gente está conseguindo avançar. Então, as mudanças que nós havíamos previsto, né, que ocorresse logo no início do ano, de alguns tópicos, principalmente na linha de pesquisa, a gente só vai poder implementar na hora que o sistema sair. Tá? Então, continua tudo no formato que está. Nós construímos uma FAQ, né, um site de esclarecimentos, que foi muito bom, né, resolveu a maior parte das perguntas dos pesquisadores, e lá está explícito que as mudanças dependem do sistema entrar em operação. Tá? Então, assim que possível, a gente traz uma data aí para concretizar essa mudança aí no sistema computacional e, consequentemente, nas mudanças na linha de pesquisa. Só complementando, o sistema FIPEX atual, ele não suporta mais modificações, né? É um sistema que ele está autocontido, ele não tem mais para onde ir. A gente não consegue modificar nem implementar nenhuma melhoria nele. E quando a gente iniciou essa discussão para a criação de um novo sistema, o principal norte que a gente tinha era: a gente precisa de algo que seja intuitivo, que facilite a vida da comunidade, dos avaliadores e do FIPEX também. A gente precisa conseguir extrair informações de uma maneira fácil do sistema. Para isso, a gente precisa que o sistema se comunique. E isso tem sido um desafio. O sistema está bom, está bonito, o layout está agradável aos olhos, mas quando a gente, quase sempre quando a gente isso precisa comunicar com a FUNCAMP, isso daqui precisa comunicar com a DAC, a gente vai notando barreiras que atrasam o desenvolvimento dele, mas que não faz sentido a gente lançar sem essas funcionalidades e depois ter que readaptar tudo de novo. Então, a ideia é lançar algo com o mais robusto possível para que a comunidade consiga já iniciar a utilização dele de uma forma mais fluida, né? Não precisar ir aprendendo e reaprendendo a utilizar o próprio sistema. Só um complemento importante é que a DT, que está desenvolvendo esse sistema, apesar do estar sendo feito inicialmente para o FIPEX e depois para o PIBIC, ele vai ser um sistema que vai ficar disponível para toda a universidade, né? Vai ser um sistema para editais da universidade. Bom, isso era a respeito do sistema. Vou passar adiante aqui nos informes. A gente já falou de alguns editais, mas vou chamar de novo a atenção aos editais que estão aqui em aberto ainda, né? A gente tem 2 de seed funding, um com o Max Planck, que está fechando essa semana, dia 16, e o outro com Birmingham, que vai até maio. E essas datas são variáveis assim, em função dos parceiros, né? Isso é uma análise conjunta aí das 2 universidades. Então, as datas são diferentes por conta dos diferentes parceiros. Então, os 2 estão abertos. Nós lançamos, está em aberto também o edital de ensino, que a gente já falou aqui 2 vezes, né? Junto PRP e PRG. Vai até final de março, 31 de março. O edital...
Mencionando Birmingham, eu percebi no relatório anual que a concessão de financiamentos para convênios com Birmingham era muito menor do que a demanda. Quer dizer, foi assim díspara a quantidade de dinheiro que estava sendo solicitado e a quantidade de dinheiro que foi alocado para os projetos. Tem algum motivo que isso ocorreu? Tem. Esses editais, eles são realizados com contrapartida da outra instituição. Então, a instituição parceira, ela diz quantos projetos ela vai apoiar. E esse tipo de observação que o senhor mencionou, ele é interessante, eu sempre falo que é um problema bom, né? Que ele está mostrando o empenho da comunidade em buscar recursos, em estabelecer essas parcerias. Para a gente, quando a gente nota que tem essa procura da comunidade, a gente entende que está num caminho certo, as pessoas querem estabelecer aquela parceria. Então, existe um desafio para convencer também a outra instituição a aportar mais recursos para que a gente, caso tenha interesse, decida que vai ser assim, aumentar o aporte aqui. Então, é 50-50. Se permite replicar, me parece que se é um programa onde que 90% das vezes se não vai receber os recursos, isso não me parece ser um incentivo muito grande de pedir projeto, porque a chance de ser aprovada, eu diria, é mais parecido com a Europa, Estados Unidos, onde que o pessoal está acostumado a submeter 10 projetos e ter um aprovado. Aqui no Brasil não é bem assim. Quando a gente submete, a gente quase que espera receber o dinheiro. Eu posso complementar. Eu participei da análise das propostas desse último edital. O que aconteceu? Vários proponentes não cumpriram com as regras do edital, que era apresentar a proposta tanto aqui, para ser analisado pelo FIPEX, quanto o colaborador da outra instituição apresentar lá. Então, ocorreram muitas demandas locais aqui e muitas lá, poucas com a sobreposição que seguiram um edital. E essa é uma das justificativas. Mesmo assim, a gente tentou encontrar em comum acordo, porque a análise é feita pela comissão local e depois ela é conversada com a comissão da outra universidade. Então, foi por isso que, nesse caso, pouco menos, até eu diria, existia um montante alocado e nem todo aquele montante foi utilizado, porque as propostas qualificadas foram poucas. Elas não estavam qualificadas e até uma recomendação que os proponentes sigam os editais, que foi também algo que aconteceu no edital Mais Mulheres, que muitas propostas bastante qualificadas, elas não estavam atendendo algumas regras do edital. Marlise é quem está em contato com Birmingham. Bom, o outro edital, então, é o Mais Mulheres na Pesquisa. Também nós lançamos, por conta do Dia das Mulheres, né? Nós lançamos na segunda-feira, dia 9, só que ele só será aberto em maio, de propósito, porque como ele depende de estabelecimento de parcerias, é para dizer, olha, aproveitem esses meses aí para tentar achar os seus parceiros, né? Então, ele vai ser aberto dia 11 de maio e vai ficar aberto até 1º de junho. Com um prazo de inscrição encerrado, nós temos o Mobilidade Unicamp Cardiff, que fechou em 16 de fevereiro. Também o valor das propostas superou um pouquinho o montante destinado. E, por último, tem o edital conjunto, né, da PRP com a editora da Unicamp e com o apoio do Gabinete do Reitor. É um edital para promoção de livros
que sejam resultantes das pesquisas realizadas na universidade. E a gente colocou um prazo, né, pesquisas finalizadas ou realizadas entre 2022 a 2025. Essa iniciativa é um marco, aí, uma série da celebração das comemorações de 60 anos da Unicamp. A ideia do edital é ter um texto mais fluido, menos científico, um pouco mais agradável de ler do que um relatório técnico da pesquisa, né? Então, é um edital que se chama Pesquisa de Inovação Tecnológica, Cultural e Social da Unicamp. E vai selecionar 10 obras originais para publicação a partir de 2027. Ele está aberto até 30 de junho. Algumas outras informações, não tem relação direta com o FIPEX, mas nós temos o Grant Office na PRP, né, que nos ajuda também a fazer a gestão administrativa das várias atividades da PRP. E só para avisar vocês, então, que nós tínhamos uma assessora especial no Grant Office, que foi quem implementou efetivamente esse escritório, que foi a professora Marilda Botese, que no início desse ano, então, concluiu as suas atividades, o seu planejamento e solicitou a sua saída e hoje está atuando junto ao CNPEM. Então, ela não para de atuar, impressionante, uma pessoa muito interessante se conviver. Eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, como já fiz em várias outras instâncias, né? Nosso agradecimento a ela por ter instituído esse importante escritório aqui dentro. E agora quem continua com a responsabilidade, né, de acabar a implementação é o professor Caio, assume então essa coordenação do Grant Office a partir desse ano, de 2026. Então, o Grant Office continua avançando na prospecção de oportunidades e principalmente na nucleação de grupos de pesquisa e preparação de propostas mais robustas e competitivas nos editais das agências de fomento. Nós temos também informações aqui, nós pusemos, para agrupar algumas ações afirmativas que nós tivemos na PRP, a gente disponibilizou um site, né? A gente achou legal agrupar e mostrar os esforços, e então no site da PRP existe um espaço ali para tornar visível as ações afirmativas adotadas por essa pró-reitoria. Então, é o edital Mais Mulheres na Pesquisa, pesquisadores indígenas, primeiros projetos, incentivo à exerção no sistema FIPEX, as bolsas de iniciação científica para os PPIs, né, no PIBIC e no SAI, nas bolsas DEAP, e os auxílios de fluxo contínuo, que são o auxílio reintegração e auxílio PCD também. Então, todas as oportunidades que foram geradas nesse tema vão ser divulgadas nesse mesmo espaço. Bom, eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu abro a palavra. Assessores, esqueci de alguma coisa? Eduardo? Pode, por favor. Então, o Eduardo vai falar sobre algumas revisões de editais. Bom, gente, boa tarde. A gente está fazendo, na verdade, a gente está fazendo de forma sistemática uma avaliação de todos os editais do FIPEX, né? Então, esse novo formato do edital de ensino já é resultado disso, e para nós ele serviu um pouco de modelo na ideia de buscar fazer editais que sejam em parceria com, quando tem essa configuração, né, para tentar fazer editais mais robustos e mais, vamos dizer assim, eficientes em atingir os objetivos para os quais eles foram pensados, né. Então, um caso recente foi a avaliação que nós fizemos do edital de periódicos científicos, inclusive nós não lançamos ele ainda, porque foi feito, nós solicitamos que o portal de periódicos da Unicamp fizesse um relatório, já foram 5 edições, né? Então fez um edital, um relatório do portal,
E aí nós fizemos uma avaliação dos editais, e aí estamos seguindo agora com uma proposta, uma conversa com a CGU, para reformulação desse edital, né? Não sei se é o caso de falar o que a gente concluiu. Não? Ok. Agora que eu falei isso, né? Em linhas gerais, a revisão, nesse caso, é um pouco... A gente percebeu que não necessariamente os recursos têm sido utilizados para a melhoria dos periódicos. E muito para a manutenção dos periódicos. E aí, por isso, a ideia de conversar com a CGU para a gente ver formas de mudar o edital para que ele se direcione mais para a melhoria dos periódicos. E, claro, sem desassistir os periódicos, mas talvez por isso a gente precise de outras fontes de recurso para ajudar na manutenção deles, né? Eu acho que é um pouco o espírito que aconteceu no edital de ensino. E nessa ideia da reformulação do de extensão também, né? A ideia é conversar com a PROEC para pensar em conjunto o edital. E assim a gente está fazendo, a ideia é fazer a revisão de todos os editais, um pouco olhar, né, como eles têm sido utilizados e identificar formas de potencializá-los para que seus objetivos sejam alcançados e que a gente, se for o caso, consiga inclusive mais recursos para cada um deles, né? Então, acho que a gente deve seguir isso ao longo do ano, não dá para reolhar todos ao mesmo tempo, mas a gente vai aos poucos e eu acho que também é uma forma de zelar pelo FIPEX, né, e pela forma como os recursos... Às vezes a gente pensa o edital de um jeito, mas ao longo do tempo, né, a gente precisa dar olhar para eles para, às vezes, fazer alguma reorientação. É isso. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Vocês viram que minha equipe não para de trabalhar, né? Está sempre buscando reformulações. Diga, Renato. Uma última pergunta é em relação ao novo programa do PIND, se tem alguma novidade. Obrigado. Aguardando suplementação orçamentária. Nada mais a declarar. Vamos ver a primeira revisão orçamentária, no máximo a segunda, né, para a gente poder dar um gás nele. Tá? Oi, Cíntia da FEAGRE. Eu queria saber sobre esse edital de ensino. Eu fiquei um pouco pensativa com relação a esse incentivo de junção entre unidades, né? Então, 3 unidades são R$200 mil, sendo que o montante total do edital é R$1 milhão. Né? Então, pensando assim, se cada 3 unidades se juntarem, vocês contemplariam 15 unidades no total. E enquanto que se vocês contemplassem com 30 mil, esse montante de R$1 milhão, vocês contemplariam muito mais unidades. Então, eu fiquei na dúvida disso, porque isso incentivou, a gente vai estar mandando junto com a FECFAL, mas ficou essa dúvida de número de unidades que vão ser contempladas com esse edital. É uma boa dúvida. Você fez um balanço correto, mas a gente tem flexibilidade, Cíntia, de olhar a qualificação das propostas e fazer ajustes no montante. Foi o que a gente fez no edital de Mais Mulheres do ano passado, né, que a gente tinha destinado. Quando o edital é só nosso, nós temos essa flexibilidade, que é diferente dos com parcerias do exterior, né? Então, a gente coloca um valor, não pode sair desse valor, porque o parceiro tem que aportar também. Quando o edital é só nosso, se cabe no orçamento e as propostas estão qualificadas, a gente consegue fazer um aporte, uma suplementação para esse edital. Então, a chegar muitas propostas qualificadas, certamente a gente vai ter que dar uma esticada aí no valor total. Tá? Isso a gente tem feito significativamente. Claro. Eu acho que também é uma coisa interessante pensar, que acho que também faz parte dessa avaliação, né? É que, às vezes, a lógica que estava prevalecendo é um pouco essa ideia de que toda unidade conseguiria, né? Mas como tem um edital anual, então, às vezes, propostas mais robustas, que dão mais impacto, né? Coisas mais permanentes,
e que então não necessariamente todos os anos, né? Então um ano pode contemplar um conjunto de unidades, o outro ano pode contemplar outras, né? E aí nessa ideia de favorecer propostas que tenham mais impacto, que possam ter mais corpo, né? Eu acho que é um contraponto também de pensar por aí. Cada unidade pode participar de uma proposta, só uma. Tá bom. Obrigada. Posso fazer um relato aqui? A primeira reunião que eu participei do conselho do FIPEX foi, acho que 2022, não, foi na pandemia ainda. E teve um edital de ensino, e naquele edital quase todas as unidades pediram lousa digital. E então você vê assim que tem às vezes as demandas, todo mundo está replicando com um pouco de recurso, ele vai ter aquele avanço incremental e às vezes não só permite fazer algo muito pequeno que acaba sendo replicado em todas as unidades. Então a ideia de atribuir um recurso maior à medida que as unidades planejem algo em conjunto, tem esse objetivo de pensar assim, será que a gente consegue montar uma estrutura ou melhorar algum espaço que vai ser compartilhado entre essas unidades? Será que não vai atender um número maior de estudantes com uma qualidade maior? Eu não consigo dar exemplos de todas as unidades, mas vou falar pela minha, que é a química. Os laboratórios de ensino, os laboratórios atendem estudantes de diversos cursos da Unicamp. Então, qualquer melhoria que seja feita lá, mesmo que mesmo que seja da química, estou dando um exemplo, química, FEA e biologia, estou falando dos vizinhos. Aquela estrutura vai ser utilizada por todos os estudantes de todos os outros cursos. Então, para a universidade como um todo, no global, o avanço é melhor se a gente conseguir estimular que esse recurso seja utilizado numa melhoria um pouco mais robusta de algum tipo de estrutura da unidade. Bom, aberta a palavra aos informes. Eu acho que a Ana Carolina já está inscrita. Eu pareci estar ansiosa para chegar nos informes. Obrigada, deixa eu abrir aqui. Ela está tão ansiosa, na hora some o negócio, né? Bom, em primeiro lugar, não é esse que eu estava super ansiosa, mas só para deixar um informe que eu estou organizando um seminário na África, 3º Colóquio Internacional Refúgio Acadêmico, que vai acontecer no Senegal, de 3 a 5 de novembro de 26, na Universidade Gaston Berger, em São Luís. Então, aqueles que tiverem interesse, estou à disposição para... Inclusive, se a Pró-Reitoria de Pesquisa puder ajudar na divulgação, posso mandar o edital, estão abertas as inscrições. Agora, o que eu estava ansiosa é que nós tivemos um projeto CAPES, Coffee Cup, eu não sei se vocês sabem, mas é o Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil. Eu sempre achava que parecia uma coisa meio de café, né? Coffee Cup, né? Um momento café, clube do café. Mas nós aprovamos um projeto no edital do ano passado. Foram 10 contemplados, sendo que apenas 2 de humanas. Então, nós vamos ter aí, durante 5 anos, um financiamento para a mobilidade, etc., coordenado pelo Pedro Maciel, do Instituto de Artes, meu colega, e um colega, Christophe Damour, na França, e eu faço parte aí da equipe do Brasil, então ficamos bastante felizes com essa aprovação. E depois eu só queria deixar registrado, fiquei pensando, será que cabe, será que não cabe, mas eu acho que questão de gênero cabe em qualquer lugar. Eu queria parabenizar a pró-reitora Ana Fratini pela lista tríplice da FAPESP, algo que nos enche de orgulho, né? Sabemos que é uma conquista enorme e a gente está apoiando incondicionalmente, esperando que o governador seja sensível a essa questão da inclusão de gênero, né, num lugar tão importante
para a ciência brasileira, e é realmente com muito orgulho saber que a nossa pró-reitora chegou lá e está integrando essa lista tríplice. Obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns pela organização aí desse evento também. Eu acho que é um cargo bastante, uma posição bastante importante que você tem à frente dessa cátedra, né, de Sérgio Vieira de Mello, e tem relacionamento com esse evento que você está organizando, né, no Senegal. Obrigada pelos parabéns. Não é um processo muito fácil, né? Inclusive escolhas pessoais complicadas, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. A gente, como Unicamp, a gente achou que era necessário, né? A administração, achou que era necessário uma aproximação maior. Então, eu me candidatei à diretoria científica e o professor Tom Zé está participando, é candidato à diretoria administrativa. Então, são 2 processos que estão em andamento, né? A lista da diretoria administrativa deve sair, acho que na próxima semana. Então, são 2 processos aí, estamos na expectativa de que pelo menos uma das diretorias fiquem com a Unicamp, né? Acho que seria importante a gente voltar a ter algum espaço um pouco mais administrativo lá dentro, né? Então, obrigada, eu sei que todos estão torcendo aí, vamos ver, depois a gente comemora, ou sim ou não. Há motivos para comemorar os 2. Alguém mais? Lindo. Boa tarde a todas e todos. Na verdade, fazer um relato, cobrança, alguma coisa do tipo, né? Aproveitando que a Flávia está aqui, os colegas do Comitê Interdisciplinar também, nós temos tido, não sei se isso acontece nos outros comitês também, uma certa dificuldade com encontrar os nossos pareceristas. Na verdade, até a gente os encontra. O que a gente não consegue deles é resposta. Então, quer dizer, lembrar talvez, né, em algum momento, nós que estamos nas nossas unidades, que não só é uma coisa importante e significativa, como também, muito entre aspas, né, é um dever nosso, né, dar pareceres. Entendemos que ninguém, a essa altura do campeonato, tem muito tempo para fazer muitas coisas. Todos nós estamos assoberbados de atividades, me parece uma coisa comum na nossa vida, né? Mas entendo que, pelo menos para casa, para o nosso, né, fundo, a gente devia olhar isso como uma coisa um pouco até mais, poxa vida, esse aqui até vou dar com um certo carinho, digamos assim, porque, né, envolve a nossa casa. E eu mesmo tenho feito, às vezes, indicações que só sai lá no 4º, 5º, quando o próprio FAPEX diz, olha, vamos indicar essa pessoa aqui porque já não tem mais jeito, precisamos fazer o parecer, né? E lembrar que nesse processo, aquela relação que a gente mantém com as especialidades, com as áreas de pesquisa, vai se diluindo, né? Porque, veja, você acaba lá procurando, tem um trabalho, inclusive, que a gente faz, né? De ver o currículo, ver quem está na área, aí não pode. E o outro também, daqui a pouco, quem vai dar o parecer é aquele colega que está mais disponível, digamos assim, não necessariamente da área, né? Então, acho que relatar isso me parece uma coisa importante para nós aqui no nosso conselho. É isso. Obrigado. Desculpa entrar aqui a falante, né? Mas eu estava lembrando disso, que a gente fica na reunião falando isso, aquilo outro, aí a Flávia fala, vamos falar na reunião, chega na reunião, ninguém fala nada, né? Mas uma das coisas que a gente tinha pensado era ter, como a FAPESP tem, você é beneficiário FAPEX, você tem que fazer uma contrapartida de dar o parecer e ter algum tipo, entre aspas, de punição, caso não seja realizado, porque de fato a gente tem sofrido muito com essa questão. A FAPESP para as bolsas, né? Não tem acerto depois de um certo tempo, porque a gente fica dependendo da boa vontade, está cada vez mais difícil. A ideia, justamente com o sistema novo, é eliminar boa parte desses pareceres, né? Então a gente, mas só que vai demorar um pouquinho ainda, né? Então talvez vou conversar com a Flávia no sentido de dar um puxão de orelha mais institucional em quem precisa, né?
digamos assim, alguma coisa leve, porque é temporário, porque realmente nós vamos diminuir muito o número de pareceres, né? Numa cota de R$8.000, ter que dar, às vezes, dois pareceres para uma cota desse tamanho não faz sentido, né? Então, a gente vai eliminar bastante coisa com o novo sistema. Clarice? Me lembrei agora que uma dúvida que a gente tinha tido na reunião. A Flávia está tentando lembrar ali para ver se é exatamente isso, mas eu vou me lembrar do que eu tenho em mente. Nós ficamos em dúvida em relação à possibilidade do docente receber a verba dos 8.000 estando afastado. Aí a questão que nós começamos a conversar é que existem uma diversidade de tipos de afastamento, né? Então, a minha interpretação na hora é que se a pessoa está num estágio, né, que a gente não chama de sabático, mas, enfim, informalmente seria um sabático, desenvolvendo a sua própria pesquisa, que muitas vezes também é financiada pela FAPESP, enfim, numa outra instituição, e quer apresentar aqueles dados de alunos que estão no Brasil ainda, enfim, é uma continuidade do processo que ela trabalha aqui, né? Eu entendo que poderia ser viabilizado, mas aí veio a dúvida porque não se vê o tipo de afastamento. Porque, às vezes, pode ser um afastamento, digamos, para um cargo político, onde a pessoa se afasta, ou uma licença-prêmio, ou sei lá o quê, né? E aí a gente pensou em perguntar aqui e falar isso. É isso, Flávia? Era isso? E tem alguma outra adendo? É isso mesmo, né? Tá, me lembrei bem. A minha memória é péssima, mas eu me lembrei bem. Se vocês pensarem em alguma coisa. Parece que a resposta já foi dada, né? Você pode falar? Não, eu não vou falar em público aqui, porque eu não tenho certeza, tá? Nós vamos verificar, porque tem várias nuances aí de RH envolvidas que eu também não tenho domínio, né? Então, mas a gente chegou a discutir o assunto, sim. Tá bom. Mais alguma manifestação? Então, agradeço a todos pela atenção, pelo bom clima da reunião, divertido, a gente se diverte bastante. Obrigada, boa tarde a todos.